Olá, alunos! Dando continuidade às nossas videoaulas práticas, nós vamos ver agora o tecido parênquima, especificamente o parênquima clorofiliano, que é aquele que está presente no mesófilo foliar, ou seja, no mesófilo da folha. O parênquima clorofiliano ele é responsável pelo processo fotossintético, então é a sede, o local principal onde ocorre a fotossíntese. O parênquima clorofiliano ele é formado por duas partes. O parênquima palissádico, que geralmente está na parte superior e recebe esse nome justamente pelas células ter o formato de palanques, palissádicos, que lembra palanques, ou seja, são células mais compridas do que largas. E essas células aqui, elas podem se dispor tanto em uma única camada como em uma dupla camada. Geralmente, as células do parênquima palissádico, elas não deixam espaços entre si, elas são justapostas. Mas, professor, aqui na lâmina do televisor, dá para observar que tem lacunas, espaços. Como eu falei na nossa videoaula remota, quando ocorre o processo de corte do vegetal, que ele é retirado lá da planta in natura, vai para o laboratório, você faz o corte histológico com a gilete, coloca o corante nele, a planta, o tecido, ele sofre um dano. Então, provavelmente, a célula do parênquima palissádico sofreu algum processo de desidratação e acaba mostrando espaços aqui na lâmina, mas são células justapostas. Abaixo do parênquima palissádico, nós vamos ter o parênquima lacunoso. O que é o parênquima lacunoso? Como o próprio nome diz, é um parênquima que deixa lacunas. Por quê? Como nós vamos ter a epiderme inferior e a presença dos estômatos, vai ter a entrada dos gases para fotossíntese ou para respiração, ou até mesmo a formação de vapor da água oriundo do processo de transpiração. E aí esses gases são armazenados nessas lacunas. Lembrando que as células do parênquima lacunoso, elas são circulares. Então elas não têm o formato de palanque, elas são circulares, assim como o parênquima palissádico pode ter sofrido algum tipo de dano, aqui no lacunoso também a gente não consegue ver ela bem redondinha, mas a gente observa as células e as lacunas presentes. Por que está um verde bem intenso? Devido à quantidade de cloroplastos que nós temos nesse tipo de tecido. Já que ele é sede da fotossíntese, o número de cloroplastos é alto, lembrando sempre que existe mais cloroplasto, maior teor de clorofila no palissádico do que no lacunoso. Então, do que é formado todo esse tecido? Nós temos aqui o corte de uma folha de dicotiledônia, e nós temos aqui a epiderme com suas células justapostas, né? Abaixo, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, ambos formando o parênquima clorofiliano. E abaixo aqui, a epiderme inferior, que reveste a parte de baixo da folha. Ambos os parênquimas são essenciais para o processo de formação do alimento da planta, uma vez que elas são autótrofas e necessitam do fenômeno da fotossíntese para produzir os açúcares, né? Glicose, frutose, sacarose, no processo de alimentação.